Ele estava ali, disfarçado de cliente comum, quando viu o gerente humilhando a menina no caixa. O que aconteceu depois mudou a vida de todo mundo. Jorge Silva ajustou o boné cinza e olhou no espelho do carro. Aos 65 anos, o dono da maior rede de supermercados da região tinha aprendido uma coisa. Para conhecer de verdade como uma empresa funciona, você precisa ver pelos olhos de quem não sabe quem você é. Por isso estava ali, vestido como um aposentado qualquer, pronto para mais uma de suas visitas surpresa. O supermercado central era uma das unidades que mais tinha recebido reclamações nos últimos meses. Comentários sobre atendimento ruim, funcionários desmotivados, ambiente pesado. Jorge queria entender o que estava acontecendo, mas sabia que se chegasse como dono, todo mundo ia fingir que estava tudo perfeito. Ele pegou uma cesta pequena na entrada e começou a caminhar pelos corredores. Logo de cara notou que alguns funcionários pareciam tensos, apressados, como se estivessem com medo de alguma coisa. Uma senhora na seção de frutas reclamava baixinho com o marido sobre como tinha sido mal atendida na semana anterior. Jorge fingiu escolher alguns produtos e foi observando. Na padaria, a funcionária atendia os clientes com um sorriso forçado, o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. No açougue, o rapaz parecia nervoso demais, como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Alguma coisa definitivamente estava errada ali. Foi quando chegou aos caixas que Jorge viu a cena que mudaria tudo. Uma moça jovem, não devia ter mais que 25 anos, estava no caixa número 3. Cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples. Uniforme impecável, postura ereta apesar da expressão cansada no rosto. O crachá dela dizia Eduarda. Ela atendia uma família com 2 crianças pequenas, passando os produtos com cuidado, conversando baixinho com as crianças que pareciam animadas com alguns doces que tinham escolhido. Jorge notou como ela era gentil, paciente, mesmo quando uma das crianças derrubou um pacote de biscoitos que se espalhou pelo chão. Não tem problema, Eduarda disse para a mãe, que estava vermelha de vergonha. Vou pegar outro pacote para vocês. Acidentes acontecem. Foi nesse momento que apareceu o homem de terno preto. Jorge o reconheceu pelos relatórios. Williams Ferreira, gerente da unidade há 2 anos. Um homem de 42 anos, sempre bem vestido, que no papel parecia competente. Mas a forma como ele se aproximou do caixa de Eduarda fez Jorge ficar imediatamente alerta. Eduarda! A voz de Williams cortou o ar como um chicote. Não era um chamado normal. Era um grito de repreensão que fez várias pessoas se virarem para olhar. A moça se assustou, quase derrubando o scanner que estava na mão. Sim, Sr. Williams. O que está acontecendo aqui? Você vai ficar perdendo tempo conversando com criança enquanto tem fila esperando? Williams falava alto, deliberadamente alto, como se quisesse que todo mundo ouvisse. Jorge olhou ao redor. Tinha 2 pessoas esperando no caixa de Eduarda. Nada demais. Outros caixas tinham filas maiores e ninguém estava reclamando. A família com as crianças ficou constrangida. As próprias crianças pararam de sorrir. Desculpe, senhor, eu só estava... Eduarda tentou explicar, mas Williams a cortou com um gesto brusco da mão. Eu não quero desculpa. Eu quero eficiência. Você está aqui para passar produtos, não para fazer amizade com o cliente. E esse lixo no chão? Ele apontou para os biscoitos que a criança tinha derrubado. Quem vai limpar? Eu vou limpar assim que terminar de atender. Eduarda começou, mas novamente foi interrompida. Você vai limpar agora. Deixa esse cliente esperando e vai limpar essa sujeira. E da próxima vez pensa 2 vezes antes de ficar conversando à toa. Jorge sentiu o sangue ferver. A família estava claramente constrangida, as crianças assustadas. Outros clientes na fila olhando com desconforto. Eduarda abaixou a cabeça, murmurou, com licença, para a família, e saiu do caixa para limpar o chão. Williams ficou parado ali, de braços cruzados, observando ela limpar com uma expressão de satisfação no rosto, como se estivesse gostando de humilhar a funcionária na frente de todo mundo. Pronto, pode voltar ao trabalho, ele disse quando Eduarda terminou, como se estivesse fazendo um favor. Jorge viu a mão de Eduarda tremer levemente quando ela voltou ao caixa. A família terminou as compras em silêncio, claramente desconfortável com o que tinha presenciado. Quando foram embora, a mãe sussurrou, obrigada, para Eduarda, que apenas assentiu sem levantar os olhos.
Jorge se aproximou do caixa dela. Tinha apenas alguns itens na cesta, mas queria ver como ela estava depois daquela humilhação pública. Boa tarde, ele disse suavemente. Eduarda levantou os olhos e Jorge viu que ela estava lutando para não chorar. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Deveria ser eu perguntando isso para você. Jorge respondeu baixinho, de forma que só ela pudesse ouvir. Por um segundo, Eduarda pareceu surpresa com a gentileza inesperada. Estou bem, obrigada. Vai ser só isso? Jorge tinha colocado alguns produtos aleatórios na cesta: leite, pão, algumas frutas. Eduarda começou a passar tudo com cuidado, e ele notou como suas mãos ainda tremiam um pouco. Posso falar uma coisa? Jorge perguntou enquanto ela passava o último item. Eduarda hesitou, olhando nervosamente na direção onde Williams estava conversando com outros funcionários. Claro, senhor. Você não merecia ser tratada daquela forma. Você foi gentil com aquela família. Fez exatamente o que deveria fazer. Um bom funcionário cuida dos clientes. Os olhos de Eduarda se encheram de lágrimas que ela tentou segurar. Obrigada, senhor. É que, às vezes, é difícil saber o que fazer certo. Você fez certo. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Jorge pagou as compras e estava saindo quando ouviu a voz de Williams novamente, desta vez chamando outro funcionário. O tom era o mesmo, autoritário, desrespeitoso, calculado para intimidar. Jorge virou discretamente e viu o gerente repreendendo um rapaz jovem da seção de hortifruti por algo aparentemente insignificante. Ali estava o problema. Não era apenas má gestão ou falta de treinamento. Era abuso sistemático. Williams estava criando um ambiente de medo onde os funcionários não conseguiam trabalhar direito porque estavam sempre andando em ovos, esperando pela próxima humilhação. Jorge saiu do mercado com mais raiva do que tinha sentido em anos. Ele tinha construído aquela empresa do zero, sempre com base no respeito aos funcionários e clientes. Ver alguém destruindo tudo que ele havia lutado para construir era inaceitável. No carro, ele ligou para sua assistente. Marina, preciso de todas as informações sobre o gerente da unidade central. Histórico de contratação, avaliações de desempenho, reclamações, tudo. Algum problema específico, senhor Jorge? Jorge olhou para o mercado pelo retrovisor, pensando em Eduarda tentando segurar as lágrimas, nos outros funcionários que pareciam aterrorizados. Vamos descobrir. E Marina? Quero também o histórico da funcionária Eduarda. Não sei o sobrenome, ela trabalha no caixa. Vai demorar um pouco para conseguir os dados dela sem o sobrenome completo. Então acelera. E por enquanto, não comenta com ninguém sobre essa pesquisa. Quero entender melhor o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Jorge desligou o telefone e ficou ali sentado por alguns minutos, observando o movimento do mercado. Clientes entrando e saindo, funcionários trabalhando, tudo parecendo normal por fora. Mas ele sabia que por dentro havia algo podre acontecendo. Ele pensou em Eduarda, tão jovem, tentando fazer o trabalho direito e sendo humilhada por isso. Pensou em quantos outros funcionários estavam passando pela mesma coisa. Pensou em quantos clientes já tinham presenciado cenas como aquela e saído com uma impressão ruim da empresa. Williams Ferreira não fazia ideia de quem tinha acabado de testemunhar seu pequeno show de poder. Não sabia que havia acabado de humilhar uma funcionária na frente do próprio dono da empresa. E definitivamente não imaginava que suas ações iam ter consequências muito maiores do que ele poderia imaginar. Jorge ligou o carro, mas não foi embora imediatamente. Ficou ali mais alguns minutos, planejando. Ele não ia agir por impulso. Ia investigar, juntar evidências, entender exatamente o que estava acontecendo. E então ia tomar as medidas necessárias. Porque uma coisa ele sabia com absoluta certeza. O que tinha visto ali dentro não podia continuar acontecendo. Não na empresa dele. Não com funcionários que estavam tentando fazer o trabalho direito. Não com pessoas como Eduarda, que mereciam respeito e dignidade. O show de Williams Ferreira estava chegando ao fim. Ele só não sabia disso ainda. Jorge finalmente saiu do estacionamento, mas antes de ir embora deu mais uma olhada para o mercado. Amanhã ele voltaria. E dessa vez ia prestar atenção em cada detalhe, em cada interação, em cada sinal de que os funcionários estavam sendo maltratados. Porque se tinha uma coisa que Jorge Silva não tolerava,
era ver pessoas sendo humilhadas injustamente. E Williams Ferreira ia descobrir isso da pior forma possível. Na manhã seguinte, Jorge acordou mais cedo que o normal. Não conseguia tirar da cabeça a cena que tinha presenciado no mercado. A imagem de Eduarda tentando segurar as lágrimas enquanto limpava o chão na frente de todo mundo estava gravada na sua memória como uma ferida aberta. Às 7 da manhã, Marina já tinha enviado os relatórios por e-mail. Jorge leu tudo com atenção crescente. Williams Ferreira tinha sido contratado 2 anos atrás com excelentes referências da empresa anterior. No papel, parecia competente, formação em administração, experiência em gestão de varejo, números de vendas satisfatórios. Mas havia algo interessante nos dados. Nos últimos 6 meses, a rotatividade de funcionários na unidade central tinha disparado. 3 pessoas tinham pedido demissão sem aviso prévio. 2 outras tinham sido demitidas por questões disciplinares. E o número de reclamações de clientes sobre atendimento tinha triplicado. Jorge também encontrou o que procurava sobre Eduarda. Eduarda Santos, 25 anos, trabalhava na empresa há quase 3 anos. Começou como empacotadora. Foi promovida para operadora de caixa depois de 6 meses. Pontuação máxima em todas as avaliações de desempenho. Nenhuma reclamação formal no histórico. Vários elogios de clientes registrados no sistema. Era exatamente o tipo de funcionária que Jorge queria na empresa. Dedicada, competente, querida pelos clientes. E estava sendo destruída por um gerente abusivo. Jorge decidiu voltar ao mercado, mas desta vez com um plano. Ia passar o dia inteiro lá, observando, conversando com funcionários, entendendo exatamente como as coisas funcionavam quando ninguém sabia quem ele era. Chegou ao mercado por volta das 9 da manhã, no horário de movimento mais intenso. Pegou um carrinho grande e começou a fazer compras de verdade, coisa que não fazia há anos. Queria ter motivos legítimos para circular por todos os setores, para conversar com diferentes funcionários. Na sessão de frios, conversou com Marcos, um rapaz de uns 30 anos que parecia nervoso demais para alguém que estava apenas cortando queijo. Movimento bom hoje, Jorge comentou casualmente. É, senhor. Sempre fica assim pela manhã. Marcos falava olhando por cima do ombro, como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Vocês trabalham sob pressão aqui? Você parece meio tenso. Marcos hesitou, claramente pensando se deveria falar alguma coisa. Não, senhor. É que a gente tem que manter o ritmo, né? O gerente não gosta quando as coisas ficam lentas. Jorge percebeu que Marcos estava sendo cuidadoso com as palavras, mas a mensagem estava clara. Havia um clima de medo pairando sobre os funcionários. Na sessão de hortifruti, presenciou outra cena reveladora. Uma senhora reclamou que algumas bananas estavam muito maduras. O funcionário, o mesmo rapaz que Jorge tinha visto sendo repreendido no dia anterior, começou a explicar que podia trocar por outras quando Williams apareceu. Qual é o problema aqui? Williams perguntou. E Jorge notou como o funcionário imediatamente ficou rígido. A cliente está reclamando das bananas, Sr. Williams. Eu estava oferecendo para trocar. Trocar? Você não pode simplesmente aceitar qualquer reclamação de cliente. Essas bananas estão perfeitas para consumo. Williams pegou uma banana da bandeja e mostrou para a senhora. A senhora vê algum problema real aqui? A cliente ficou constrangida, claramente desconfortável com o tom confrontativo do gerente. Bem, eu prefiro as menos maduras. Então a senhora deveria ter escolhido melhor. Mas como somos uma empresa que preza pelo bom atendimento, vou autorizar a troca desta vez. Williams falou como se estivesse fazendo um favor imenso. Quando a cliente se afastou, Jorge viu Williams se virar para o funcionário. Da próxima vez você pensa antes de sair oferecendo troca para qualquer reclamação idiota. A gente não é casa de caridade. Jorge ficou indignado. Aquela era exatamente a postura contrária ao que ele sempre pregou na empresa. Cliente tinha que ser tratado com respeito e funcionário tinha que ter autonomia para resolver problemas simples. Por volta das 11 horas, Jorge estava na fila do caixa de Eduarda novamente. Queria observar como ela trabalhava quando não estava sendo humilhada. E o que viu o impressionou ainda mais. Eduarda era extraordinária no que fazia. Eficiente, gentil, atenta aos detalhes. Ela cumprimentava cada cliente genuinamente.
Ajudava idosos a carregar sacolas pesadas, tinha paciência com crianças inquietas. Era exatamente o tipo de atendimento que fazia clientes voltarem. Mas George também notou que ela estava constantemente olhando por cima do ombro, verificando se Williams estava por perto. Sempre que o gerente aparecia no campo de visão dela, sua postura mudava. Ficava mais rígida, mais apressada, como se estivesse caminhando em terreno minado. Quando George chegou na frente da fila, Eduarda o reconheceu. Bom dia, senhor. De volta aqui? Bom dia, Eduarda. Ontem esqueci de comprar algumas coisas importantes. George tinha enchido o carrinho propositalmente. Como está seu dia? Está bem, obrigada. Ela começou a passar os produtos, mas George percebeu que ela parecia cansada, como se não tivesse dormido direito. Posso fazer uma pergunta pessoal? George perguntou baixinho. Eduarda hesitou, mas assentiu. Você gosta de trabalhar aqui? A pergunta pegou ela desprevenida. Por um momento, sua máscara profissional caiu, e George viu vulnerabilidade real em seus olhos. É um emprego, ela respondeu diplomaticamente. Preciso trabalhar. Isso não responde minha pergunta. Eduarda parou de passar os produtos por um segundo e olhou diretamente para George. Por que o senhor quer saber? Porque ontem eu vi como você foi tratada. E isso me incomodou muito. Os olhos de Eduarda se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar baixando a cabeça. Às vezes as coisas são difíceis, mas eu preciso deste emprego. Difíceis como? Eduarda olhou nervosamente ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. Senhor, eu não posso falar sobre isso. Se alguém souber que estou reclamando, você pode perder o emprego? Pode. A resposta saiu como um sussurro carregado de medo. George sentiu uma raiva fria crescer dentro dele. Aquela menina estava trabalhando sob ameaça constante, andando na corda bamba todo dia, com medo de dizer qualquer coisa que pudesse ser interpretada como insubordinação. Eduarda, posso te dar um conselho? Você é uma funcionária excepcional. Qualquer empresa ficaria feliz em ter você. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Ela terminou de passar as compras dele com os olhos marejados. Obrigada, senhor. O senhor é muito gentil. George pagou e estava saindo quando ouviu passos apressados atrás dele. Era Carla, uma das funcionárias da limpeza que ele tinha visto trabalhando pelos corredores. Com licença, senhor, ela disse baixinho. O senhor estava conversando com a Eduarda ali. Estava. Por quê? Carla olhou nervosamente ao redor. É que o senhor parece uma pessoa boa. E eu vi como o senhor foi gentil com ela ontem quando aquela situação aconteceu. Que situação? Quando o gerente humilhou ela na frente de todo mundo. A gente vê essas coisas acontecerem todo dia, mas ninguém pode falar nada. George sentiu o coração acelerar. Todo dia? Senhor, eu trabalho aqui há 5 anos. Nunca foi assim. Quando o Williams chegou, tudo mudou. A gente vive com medo. Ele grita, humilha, ameaça demitir por qualquer coisa. E ninguém nunca reclamou? Carla deu uma risada amarga. Para quem? Ele é o gerente. E quando alguém reclama, no dia seguinte está procurando outro emprego. George sentiu que estava finalmente entendendo a extensão do problema. Não era apenas um caso isolado de um gerente estressado. Era abuso sistemático, intimidação organizada. A Eduarda, ela já foi ameaçada de demissão? Várias vezes. Ele implica com ela porque ela é competente, porque os clientes gostam dela. Acho que ele tem inveja ou sei lá. Mas ela aguenta porque precisa muito do dinheiro. Porque ela precisa tanto. Carla hesitou, como se estivesse decidindo se devia contar ou não. Ela sustenta a mãe doente. Mora só com a mãe numa casa alugada, paga remédio, consulta médica, tudo. Se perder este emprego... George sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduarda não estava apenas aguentando os abusos por orgulho ou teimosia. Ela estava presa naquela situação porque outras pessoas dependiam dela. Obrigado por me contar isso, George disse para Carla. Senhor, pelo amor de Deus, não fala que eu disse nada. Se o William souber, pode ficar tranquila. Isso fica entre nós. George saiu do mercado com o coração pesado e uma determinação férrea. Agora ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Williams Ferreira tinha criado um reino de terror onde funcionários competentes eram humilhados e ameaçados, onde pessoas como Eduarda
eram mantidas em situação de vulnerabilidade para serem mais facilmente controladas. No carro, Jorge ligou para Marina novamente. Preciso que você cancele todos os meus compromissos de amanhã. Vou passar o dia no Mercado Central novamente. Alguma coisa específica que o senhor está investigando? Jorge olhou para o mercado pelo retrovisor, pensando em Eduarda tentando manter a compostura enquanto atendia clientes, pensando em Carla com medo de perder o emprego só por ter falado a verdade. Estou investigando como um câncer pode destruir uma empresa saudável, e amanhã vou começar a cortá-lo pela raiz. Ele desligou o telefone e ficou ali sentado por alguns minutos, planejando os próximos passos. Williams Ferreira tinha criado aquela situação pensando que ninguém estava vendo, que podia fazer o que quisesse sem consequências. Estava na hora de ele descobrir como estava enganado. Jorge chegou ao mercado na manhã seguinte com um plano bem definido. Tinha passado a noite toda pensando em como expor Williams da forma mais efetiva possível. Não bastava simplesmente demitir o gerente. Ele queria que toda a situação ficasse clara, que os funcionários vissem que aquele comportamento não seria mais tolerado. Desta vez, Jorge trouxe um pequeno gravador discreto no bolso da camisa. Não era para usar contra os funcionários, mas queria ter evidências concretas do comportamento de Williams, caso precisasse tomar medidas legais mais severas. Ele entrou no mercado por volta das 10 da manhã, horário que já tinha identificado como um dos mais movimentados. Pegou um carrinho e começou a circular pelos corredores, mas desta vez com uma missão específica: criar situações que forçassem Williams a mostrar sua verdadeira face. A primeira oportunidade apareceu na seção de carnes. Jorge se aproximou do balcão onde trabalhava Roberto, um senhor de uns 50 anos que parecia constantemente nervoso. Bom dia, vocês têm filé mignon fresco? Jorge perguntou. Tenho sim, senhor. Chegou hoje cedo. Roberto foi buscar a carne, mas quando voltou, parecia hesitante. São 200 gramas suficientes? Na verdade, preciso de 1 quilo. É para um churrasco em família. Roberto começou a separar a carne quando Williams apareceu, como Jorge esperava. O gerente tinha o hábito de circular pelos setores durante os horários de movimento, sempre procurando algo para criticar. Roberto, que demora é essa? Williams disse se aproximando do balcão. Estou separando 1 quilo de filé para o senhor aqui, Roberto explicou claramente nervoso. Williams olhou para Jorge e forçou um sorriso profissional. Desculpe a demora, senhor. Às vezes nossos funcionários ficam um pouco lentos. Jorge decidiu testar os limites. Na verdade, ele não está sendo lento. Está sendo cuidadoso. Eu prefiro assim. A expressão de Williams mudou sutilmente. Era claro que ele não gostava de ser contrariado, mesmo por um cliente. Claro, senhor. Mas eficiência também é importante. Williams se virou para Roberto. Acelera aí que tem outros clientes esperando. Jorge olhou ao redor. Não tinha mais ninguém esperando para ser atendido no açougue. Williams estava simplesmente sendo autoritário por hábito. Não tem pressa, Jorge disse para Roberto, que estava claramente dividido entre agradar o cliente e obedecer ao gerente. Prefiro que seja feito direito. Williams ficou visivelmente irritado, mas não podia dizer nada porque Jorge era um cliente. Roberto terminou de embalar a carne com as mãos tremendo de nervosismo. A segunda parte do plano de Jorge envolveu criar uma situação mais direta. Ele foi para o caixa de Eduarda propositalmente na hora do almoço, quando o movimento aumentava e a pressão sobre os funcionários era maior. Eduarda o cumprimentou com o mesmo sorriso profissional de sempre, mas Jorge notou que ela parecia ainda mais tensa que nos dias anteriores. Movimento forte hoje, Jorge comentou enquanto ela passava seus produtos. Sempre fica assim na hora do almoço. Eduarda trabalhava rapidamente, mas Jorge percebeu que ela estava sendo extra cuidadosa, como se soubesse que estava sendo observada. Foi quando Jorge implementou a parte mais delicada do seu plano. Ele tinha trazido propositalmente um produto com o código de barras danificado, algo que exigiria ajuda ou procedimento especial. Esse aqui não está passando, Eduarda disse, tentando escanear o produto várias vezes. O código está meio apagado mesmo, Jorge fingiu surpresa. Você pode resolver isso? Claro, senhor. Vou só pedir ajuda para verificar o preço. Eduarda levantou a mão para chamar um supervisor, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Williams apareceu como um furacão.
Que problema é esse agora? A voz dele cortou o ar, fazendo várias pessoas na fila olharem na direção do caixa. O código de barras está danificado, Sr. Williams. Estava só pedindo ajuda para... Eduarda tentou explicar. Está danificado ou você não sabe usar o scanner direito? Williams pegou o produto da mão dela com um movimento brusco. Quantas vezes eu já falei que vocês têm que conferir os produtos antes de começar a passar? Jorge observou a cena se desenrolar exatamente como tinha planejado. A fila estava crescendo atrás dele. Outros clientes começavam a ficar impacientes. E Williams estava fazendo exatamente o que fazia sempre, culpando o funcionário por algo que não era culpa dela. Senhor, não é culpa dela. Jorge interveio, fingindo ser apenas um cliente preocupado. O código realmente está apagado. Acontece. Williams se virou para Jorge com uma expressão que misturava irritação e a necessidade de manter a compostura na frente de um cliente. Obrigado pela paciência, senhor. Vamos resolver isso rapidamente. Mas, em vez de resolver, Williams continuou repreendendo Eduarda. Você deveria ter verificado isso antes. Agora está atrasando o atendimento e incomodando o cliente. Eu não estou incomodado, Jorge disse firmemente. Essas coisas acontecem. Ela está fazendo o trabalho dela corretamente. A expressão de Williams endureceu ainda mais. Era claro que ele não gostava de ser contrariado, especialmente na frente de funcionários. Mas, como Jorge era um cliente, ele não podia explodir completamente. Eduarda, vai no estoque conferir o preço desse produto. E da próxima vez, presta mais atenção. Williams falou como se estivesse dando uma lição para uma criança mal educada. Senhor, eu posso resolver isso aqui mesmo pelo sistema... Eduarda tentou sugerir uma solução mais rápida. Eu disse para ir no estoque. Você vai questionar minhas instruções agora? Jorge viu o momento que estava esperando. Williams tinha acabado de mostrar sua verdadeira face na frente de uma fila cheia de clientes. Autoritário, desrespeitoso, mais preocupado em estabelecer dominância do que em resolver o problema. Eduarda abaixou a cabeça e saiu do caixa. Jorge viu a humilhação nos ombros dela, a forma como ela tentava se fazer invisível enquanto caminhava entre os clientes que observavam toda a cena. Desculpe a demora, senhor, Williams disse para Jorge, forçando um sorriso profissional. Às vezes nossos funcionários precisam de orientação extra. Orientação? Jorge não conseguiu esconder a indignação na voz. Aquela moça estava fazendo exatamente o que deveria fazer. O problema não era com ela. Williams pareceu genuinamente surpreso com a reação de Jorge. Claramente não estava acostumado a ser questionado por clientes. Senhor, eu administro esta equipe há 2 anos. Sei como lidar com situações como essa. Lidar como? Humilhando uma funcionária competente na frente de todo mundo? O sorriso forçado de Williams começou a desaparecer. Senhor, eu não acho que humilhei ninguém. Apenas dei instruções claras. Instruções desnecessárias e desrespeitosas. Jorge estava elevando a voz propositalmente, querendo que outros clientes ouvissem. Aquela moça é claramente competente. Você deveria estar elogiando ela, não procurando defeitos onde não existem. Outros clientes na fila começaram a murmurar entre si. Era óbvio que muitos concordavam com Jorge. Uma senhora atrás dele balançou a cabeça aprovando. O senhor tem razão, disse a senhora. A menina sempre me atende muito bem. Não merecia ser tratada assim. Williams estava claramente desconfortável. Ser questionado por um cliente já era ruim, mas ter outros clientes concordando com a crítica era pior ainda. Olha, senhores, vocês não conhecem a situação toda. Williams tentou se defender. Eu conheço o que acabei de ver, Jorge cortou. Vi uma funcionária tentando fazer o trabalho dela direito e sendo humilhada por algo que não foi culpa dela. Eduarda voltou do estoque com uma expressão de cansaço profundo no rosto. Ela tinha claramente ouvido parte da discussão, porque parecia ainda mais constrangida. O preço é R$12,90, Sr. Williams, ela disse baixinho. Williams digitou o preço no sistema com movimentos bruscos, claramente irritado com toda a situação. Pronto, pode continuar. Mas Jorge não tinha terminado. Eduarda, não foi culpa sua. Você fez exatamente o que deveria fazer. Eduarda olhou nervosamente entre Jorge e Williams, claramente sem saber como reagir. Era óbvio que ela queria agradecer Jorge, mas tinha medo das consequências. Obrigada, senhor, ela murmurou.
Williams estava visivelmente furioso, mas tentando manter a compostura. Vamos terminar o atendimento aqui, por favor. Jorge pagou as compras lentamente, observando cada reação de Williams. O gerente estava tentando demonstrar controle, mas era óbvio que toda a situação tinha saído do script usual dele. Quando Jorge terminou de pagar, se virou para Williams uma última vez. Espero que você repense a forma como trata seus funcionários, especialmente os bons, como a Eduarda. Williams apenas assentiu rigidamente, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Jorge saiu do caixa, mas ficou observando de longe. Como esperava, assim que achou que nenhum cliente estava prestando atenção, Williams se aproximou de Eduarda novamente. No meu escritório. 5 minutos. Jorge ouviu ele sussurrar para ela. Era exatamente o que Jorge tinha previsto. Williams ia retaliar contra Eduarda por causa da situação, mesmo ela não tendo feito nada errado. Era o comportamento clássico de um abusador. Quando confrontado publicamente, descarrega a frustração na vítima mais vulnerável. Jorge decidiu que era hora de implementar a fase final do seu plano. Seguiu discretamente Williams e Eduarda até os escritórios administrativos no fundo do mercado. Havia um corredor com várias salas, e ele conseguiu se posicionar onde podia ouvir a conversa sem ser visto. Fecha a porta, Jorge ouviu Williams dizer. Eduarda entrou no escritório, e Jorge ativou discretamente o gravador no bolso. Senta aí. A voz de Williams estava carregada de raiva contida. Você quer me explicar que palhaçada foi aquela? Senhor Williams, eu não fiz nada de errado. Eduarda começou. Não fez nada? Você deixou um cliente me desrespeitar na frente de todo mundo. Ficou lá parada como uma idiota enquanto ele me questionava. Jorge sentiu o sangue ferver. Williams estava culpando Eduarda por uma situação que ele mesmo tinha criado. Eu não sabia o que fazer. Eduarda disse, a voz começando a falhar. Você deveria ter me defendido. Deveria ter dito que estava errada, que ia melhorar. Em vez disso, ficou lá parada deixando ele me humilhar. Mas, senhor, eu realmente não tinha feito nada errado. O código estava danificado mesmo. Você está me contradizendo agora? A voz de Williams subiu um tom. Está me chamando de mentiroso? Jorge ouviu o som de uma cadeira se movendo bruscamente, como se Williams tivesse se levantado com força. Não, senhor. Eu só estava explicando. Eduarda estava claramente chorando agora. Olha aqui, sua chorona. Você trabalha para mim, não para os clientes. Sua obrigação é me apoiar, não ficar lá parada enquanto qualquer cliente acha que pode me ensinar como administrar minha equipe. Jorge não conseguiu mais ficar ouvindo. Empurrou a porta do escritório, que não estava completamente fechada, e entrou. Williams estava de pé atrás da mesa, o rosto vermelho de raiva, apontando o dedo para Eduarda, que estava sentada na cadeira chorando abertamente. O que é isso? Jorge disse, fechando a porta atrás de si. Williams se virou, completamente chocado com a entrada inesperada. Senhor, o que está fazendo aqui? Esta é uma área restrita. Estou vendo você humilhar uma funcionária que não fez absolutamente nada errado, Jorge respondeu, caminhando para o centro da sala. Senhor, isso não é da sua conta. Estou apenas dando feedback para minha funcionária. Feedback? Jorge riu, mas foi uma risada sem humor. Isso não é feedback. Isso é abuso. Isso é um homem inseguro descontando suas frustrações numa mulher que não pode se defender. Williams ficou pálido. Senhor, acho melhor o senhor sair daqui antes que eu chame a segurança. Chama, Jorge disse calmamente. Vai ser interessante explicar para eles por que você estava gritando com uma funcionária por algo que não foi culpa dela. Eduarda olhava entre os dois homens, claramente sem entender o que estava acontecendo. Por que um cliente estava defendendo ela com tanta determinação? Williams, Jorge disse, e havia algo no tom da voz dele que fez o gerente ficar completamente imóvel. Você tem ideia de quem está falando? Senhor? Jorge tirou a carteira do bolso e mostrou um cartão de identificação. Jorge Silva, dono da rede de supermercados Silva, seu patrão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Williams ficou branco como papel, a boca aberta em choque total. Eduarda arregalou os olhos, finalmente entendendo por que aquele cliente tinha sido tão gentil e protetor com ela. Jorge guardou o cartão e olhou diretamente para Williams. Agora,
Vamos conversar sobre como você administra meu mercado. O silêncio no escritório era tão denso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Williams estava paralisado, o rosto completamente drenado de cor, como se tivesse visto um fantasma. Eduarda olhava entre os dois homens, ainda processando a revelação que tinha acabado de ouvir. Jorge Silva, o dono da empresa. O homem que ela tinha atendido nos últimos 3 dias, que tinha sido gentil com ela, que tinha defendido ela contra Williams, estava ali, no escritório, depois de testemunhar toda a humilhação que ela estava sofrendo. Senhor Silva. Williams gaguejou, tentando recuperar a compostura. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Se soubesse, o quê? Jorge cortou. Teria tratado seus funcionários com respeito? Teria agido como um profissional em vez de um valentão? Williams tentou engolir em seco, mas sua garganta parecia ter secado completamente. Senhor, eu posso explicar. Pode explicar o que exatamente? Como você acabou de gritar com uma funcionária exemplar por algo que não foi culpa dela? Como você a culpou por não te defender quando você estava claramente errado? Jorge se virou para Eduarda, que ainda estava sentada na cadeira, as lágrimas secando no rosto. Eduarda, você pode ir. Volte para seu posto. Não haverá consequências por nada que aconteceu hoje. Eduarda se levantou lentamente, ainda em choque. Senhor Silva, Você não fez nada errado. Aliás, você fez tudo certo. Agora vai trabalhar tranquila. Eu tenho uma conversa para terminar aqui. Eduarda assentiu e saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Quando ficaram sozinhos, Jorge se sentou na cadeira que ela tinha acabado de deixar e olhou diretamente para Williams. Senta, Jorge ordenou. Williams se sentou atrás da mesa, as mãos tremendo visivelmente. Senhor Silva, por favor, deixe-me explicar. Eu passei 3 dias observando você, Williams. 3 dias vendo como você trata os funcionários quando acha que ninguém está vendo. Não há explicação possível para o que presenciei. Jorge tirou o pequeno gravador do bolso e o colocou na mesa. Inclusive, nossa conversa dos últimos minutos está gravada, onde você gritou com uma funcionária inocente e tentou culpá-la por sua própria incompetência. Williams olhou para o gravador como se fosse uma cobra venenosa. Senhor, eu estava apenas tentando manter a disciplina. Disciplina? Jorge riu, mas não havia humor na risada. Isso não é disciplina. Isso é abuso de poder. Isso é bullying corporativo. Isso é exatamente o contrário de tudo que esta empresa representa. Jorge se levantou e começou a andar pelo pequeno escritório. Você quer saber o que descobri nos últimos 3 dias? Que você criou um ambiente de terror aqui. Funcionários com medo de cometer qualquer erro, com medo de falar, com medo de até mesmo fazer seu trabalho direito, porque você pode aparecer e humilhá-los por qualquer motivo. Senhor Silva, eu consegui bons resultados. As vendas são irrelevantes quando você está destruindo pessoas para consegui-las. Jorge parou na frente da mesa. E sabe o que mais descobri? Que você tinha todas as informações sobre o histórico da Eduarda. Sabia que ela é uma funcionária exemplar, sabia que os clientes a adoram, sabia que ela nunca deu problema algum. Williams baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de Jorge. Mas mesmo assim, você escolheu torná-la um alvo. Por que, Williams? Por que você escolheu perseguir exatamente a funcionária mais competente que tem aqui? Eu não estava perseguindo ninguém. Não minta para mim! Jorge bateu a mão na mesa, fazendo Williams pular na cadeira. Eu vi. Eu ouvi outros funcionários falando. Você tinha prazer em humilhar ela, especialmente na frente de clientes. Jorge se sentou novamente, mas desta vez se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos de Williams. Você quer saber o que eu acho que aconteceu aqui? Eu acho que você é um homem pequeno, inseguro, que encontrou na posição de gerente uma forma de compensar suas próprias inadequações. E escolheu a Eduarda como alvo porque sabia que ela precisava do emprego e não podia revidar. Isso não é verdade. Williams murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Não é? Então me explica por que uma funcionária exemplar como a Eduarda vivia com medo de perder o emprego. Me explica por que ela tremia sempre que você aparecia.
Me explica por que outros funcionários me contaram que ela já foi ameaçada de demissão várias vezes por coisas insignificantes. Williams ficou em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo, olhando para baixo como uma criança repreendida. E sabe qual é a parte mais patética de tudo isso? Jorge continuou. Você não é nem um bom gerente. Os números desta unidade estão em declínio. A rotatividade de funcionários disparou. As reclamações de clientes triplicaram. Você está tão ocupado sendo um tirano que esqueceu de fazer seu trabalho de verdade. Jorge se levantou novamente e foi até a janela do escritório, que dava vista para o salão do mercado. Lá embaixo, ele podia ver Eduarda no seu caixa, atendendo clientes com a mesma gentileza de sempre, apesar de tudo que tinha acontecido. Você sabe qual é a diferença entre um líder e um tirano, Williams? Jorge perguntou sem se virar. Senhor? Um líder inspira as pessoas a darem o melhor de si. Um tirano força as pessoas a fazerem o mínimo necessário para não serem punidas. Você criou uma equipe de gente aterrorizada, não uma equipe motivada. Jorge se virou para encarar Williams novamente. E o pior de tudo é que você fez isso usando meu nome, minha empresa, minha reputação. Quantos clientes saíram daqui com uma impressão ruim da empresa por causa do seu comportamento? Quantos funcionários bons nós perdemos porque não aguentavam trabalhar sob sua gestão? Senhor Silva, por favor, me dê uma chance de consertar isso. Eu posso mudar, posso melhorar. Mudar? Jorge voltou a se sentar. Williams, você não vai mudar. Sabem como sei disso? Porque você teve 2 chances de mudar só hoje. Quando eu te questionei no caixa da Eduarda, você podia ter admitido que estava errado. Em vez disso, você veio aqui gritar com ela. Jorge pegou o gravador da mesa e o guardou no bolso. E quando eu entrei aqui e te vi humilhando ela, você ainda tentou me expulsar. Não mostrou nenhum arrependimento, nenhuma autocrítica. Sua única preocupação era manter seu poder sobre ela. Mas eu posso aprender, Sr. Silva. Posso fazer um curso de liderança, Williams, escuta bem o que vou te falar. Jorge se inclinou para a frente novamente. Respeito não é algo que se aprende num curso. Empatia não é uma habilidade técnica que se desenvolve. Ou você tem caráter, ou não tem. E você demonstrou nos últimos 2 anos que não tem. Jorge se levantou e foi em direção à porta. Junta suas coisas. Está demitido. Sr. Silva, por favor. Williams se levantou rapidamente, o desespero claro na voz. Eu tenho família, tenho contas para pagar. Este emprego é tudo que eu tenho. Jorge parou com a mão na maçaneta e se virou. Williams, você deveria ter pensado nisso antes de torturar psicologicamente pessoas que também têm famílias e contas para pagar. A Eduarda também tem responsabilidades. A diferença é que ela nunca usou isso como desculpa para maltratar ninguém. Eu imploro, Sr. Silva. A decisão está tomada. Você tem até o final do dia para limpar seu escritório. Os documentos de demissão estarão prontos em 1 hora. Jorge abriu a porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. E Williams, se você tentar de alguma forma prejudicar ou intimidar qualquer funcionário daqui depois da minha saída, eu garanto que você nunca mais vai conseguir trabalho em varejo nesta cidade. Está claro? Williams assentiu em silêncio, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Jorge saiu do escritório e caminhou em direção ao salão do mercado. Ele precisava conversar com Eduarda, explicar a situação toda, tranquilizá-la sobre seu futuro na empresa. Mas também precisava conversar com todos os outros funcionários, deixar claro que as coisas iam mudar drasticamente a partir daquele momento. Quando chegou ao caixa de Eduarda, ela estava atendendo uma cliente idosa, mas Jorge percebeu que suas mãos ainda tremiam ligeiramente. Ela o viu se aproximar e ficou visivelmente nervosa. Eduarda, Jorge disse baixinho quando ela terminou de atender a senhora. Preciso falar com você quando der uma pausa. Claro, Sr. Silva. Alguma coisa errada? Jorge sorriu pela primeira vez em dias. Pelo contrário, muita coisa está finalmente certa. Ele olhou ao redor do mercado, observando os funcionários trabalhando, alguns ainda obviamente nervosos, outros curiosos sobre o que estava acontecendo. Em algumas horas, quando a notícia da demissão de William se espalhasse, aquele lugar ia começar a se transformar. Jorge pensou em Williams no escritório, provavelmente ainda em choque,
tentando processar que sua carreira na empresa tinha acabado. Parte dele até sentia pena do homem. Mas a parte maior, a parte que tinha visto Eduarda tentando segurar as lágrimas enquanto limpava biscoitos do chão, a parte que tinha ouvido Carla falar sobre o clima de medo que dominava o local, essa parte sabia que tinha tomado a decisão certa. Algumas decisões na vida são fáceis de tomar quando você tem todas as informações. E Jorge tinha tudo o que precisava. Um gerente abusivo que destruía pessoas boas, funcionários competentes sendo humilhados sem motivo, e uma empresa que estava sendo prejudicada por causa do ego inflado de um homem pequeno. A partir de agora, as coisas iam ser diferentes, muito diferentes. 2 horas depois, Jorge estava reunindo todos os funcionários da unidade no pequeno auditório que ficava no 2º andar do mercado. Eram quase 40 pessoas. Operadores de caixa, repositores, pessoal da limpeza, funcionários dos diferentes setores. Todos pareciam nervosos, murmurando entre si, tentando entender por que tinham sido chamados para uma reunião no meio do expediente. Eduarda estava sentada na primeira fileira, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Quando Jorge tinha conversado com ela durante a pausa, explicando quem ele realmente era e por que estava investigando o mercado, ela quase não conseguiu acreditar. O cliente gentil que tinha defendido ela era o próprio dono da empresa. Jorge se posicionou na frente do grupo e pediu silêncio. O burburinho cessou imediatamente, todos os olhos fixos nele. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Silva, dono desta rede de supermercados. Ele parou por um momento, observando as reações. Alguns funcionários pareciam surpresos. Outros claramente já sabiam quem ele era. Vocês devem estar se perguntando por que estou aqui hoje. Por que pedi para todos se reunirem? A resposta é simples. Eu passei os últimos 3 dias observando como as coisas funcionam nesta unidade. Jorge viu vários funcionários trocarem olhares nervosos. Eles sabiam que alguma coisa importante estava acontecendo. E o que vi me deixou profundamente preocupado. Vi funcionários competentes sendo humilhados injustamente. Vi pessoas trabalhando com medo, em vez de trabalharem com motivação. Vi um ambiente que não representa absolutamente nada do que esta empresa defende. Carla, a funcionária da limpeza que tinha conversado com Jorge, estava na 3ª fileira com os olhos arregalados. Ela claramente não imaginava que aquele cliente simpático era o próprio dono. Por isso, a partir de hoje, algumas mudanças importantes vão acontecer aqui. Jorge fez uma pausa dramática. A primeira mudança é que o Williams Ferreira não trabalha mais nesta empresa. Ele foi demitido há 1 hora. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Alguns funcionários pareciam chocados, outros visivelmente aliviados. Jorge notou que Eduarda fechou os olhos por um momento, como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Roberto, do açougue, sussurrou para o colega ao lado. Não acredito que finalmente aconteceu. Vários outros funcionários estavam tendo reações similares, como se uma nuvem pesada tivesse se dissipado do ambiente. A segunda mudança é que precisamos de um novo gerente para esta unidade. E eu já sei exatamente quem vai ocupar essa posição. Jorge olhou diretamente para Eduarda. Eduarda Santos, você aceita a promoção para gerente-geral desta unidade? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduarda ficou pálida, a boca aberta de choque. Ela olhou ao redor, vendo todos os colegas olhando para ela, e então voltou a encarar Jorge. Senhor Silva, eu não tenho experiência em gestão, ela gaguejou. Você tem algo muito mais importante que experiência técnica, Jorge respondeu. Você tem caráter. Você sabe tratar pessoas com respeito. Você entende que liderar é servir, não dominar. Jorge se aproximou dela. Eduarda, eu observei você por 3 dias. Vi como você trata os clientes, como você se relaciona com os colegas, como você reage sob pressão. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu quero liderando uma das minhas unidades. Eduarda estava com lágrimas nos olhos, claramente emocionada. Mas, Sr. Silva, tem gente aqui há muito mais tempo que eu. Tempo de casa não é sinônimo de competência para a liderança, Jorge disse, olhando para os outros funcionários. Liderança se demonstra nas pequenas ações do dia a dia, e você demonstra isso todos os dias.
Roberto do açougue foi o primeiro a começar a bater palmas. A Eduarda merece mesmo, ele gritou. Logo outros funcionários se juntaram, até que todo o auditório estava aplaudindo. Eduarda cobriu o rosto com as mãos, chorando abertamente. Eu aceito, ela disse quando conseguiu recuperar a voz. Aceito sim, Sr. Silva. Jorge sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Ótimo. Agora vamos falar sobre como as coisas vão funcionar a partir de agora. Ele voltou para a frente do grupo. Primeira coisa, o clima de medo que existia aqui acabou. Ninguém mais vai ser humilhado por fazer seu trabalho. Ninguém mais vai andar pisando em ovos com medo de ser repreendido injustamente. Segunda coisa, quero que vocês saibam que podem falar comigo diretamente sempre que necessário. Vou deixar meu contato com a Eduarda, e se alguém tiver alguma preocupação, sugestão ou reclamação, pode entrar em contato. Jorge fez uma pausa, observando os rostos na sua frente. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava vendo esperança nos olhos dos funcionários. Terceira coisa, vamos implementar um programa de treinamento em atendimento ao cliente e gestão de pessoas. Porque eu quero que esta unidade se torne um exemplo de como se trabalha com dignidade e respeito. Marcos, do setor de frios, levantou a mão timidamente. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta? Claro, Marcos. O senhor vai ficar supervisionando a gente diretamente agora? Jorge riu. Não, Marcos. Eu confio na Eduarda para liderar vocês. Meu papel é dar suporte quando necessário, não microgerenciar. A ideia é que vocês trabalhem bem porque querem, não porque estão sendo vigiados. Uma funcionária mais velha, que Jorge tinha visto trabalhando na padaria, levantou a mão. Senhor Silva, posso perguntar uma coisa? O que vai acontecer com as pessoas que saíram por causa de como as coisas eram antes? Ana, não é? Jorge lembrou do nome dela. Excelente pergunta. Vou pedir para o RH entrar em contato com todos os funcionários que pediram demissão nos últimos 6 meses. Se eles quiserem voltar, e se a Eduarda concordar, vamos recontratá-los. Ana sorriu, limpando uma lágrima. Tem gente boa que saiu daqui chorando, Sr. Silva. Gente que amava trabalhar aqui. Então vamos trazer eles de volta. Jorge disse com firmeza. Esta empresa foi construída com base na valorização das pessoas. É hora de voltarmos às nossas raízes. Um jovem repositor na última fileira levantou a mão. Senhor Silva, e se alguém não conseguir se adaptar ao novo jeito de trabalhar? E se alguém estiver acostumado com o jeito anterior? Jorge olhou para o rapaz com interesse. Era uma pergunta inteligente, que mostrava que alguns funcionários realmente estavam preocupados com as mudanças. Boa pergunta, Bruno. Primeiro, vamos dar tempo e treinamento para todo mundo se adaptar. Segundo, vamos avaliar cada situação individualmente. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Intimidação, humilhação e desrespeito não serão tolerados. Se alguém não conseguir trabalhar num ambiente baseado em respeito mútuo, então realmente esta não é a empresa certa para essa pessoa. Jorge caminhou até o centro do auditório, olhando para todos os funcionários. Pessoal, eu sei que mudanças podem ser assustadoras. Vocês estavam acostumados a um jeito de trabalhar, mesmo que esse jeito não fosse bom para ninguém. Mas eu garanto para vocês, o que vem por aí é muito melhor. Eduarda levantou a mão. Senhor Silva, posso falar uma coisa? Claro, Eduarda. Aliás, você é a gerente agora. Não precisa pedir permissão para falar. Eduarda sorriu nervosamente e se levantou. Eu queria dizer para todo mundo que sei que alguns de vocês podem estar pensando que eu não mereço essa promoção. Que tem gente mais experiente aqui. Eduarda, não. Carla interrompeu, se levantando também. Todo mundo aqui sabe como você é. Todo mundo viu como você sempre tratou a gente bem, como você sempre ajudou quando alguém precisava. É verdade, Roberto concordou. Você sempre foi diferente. Sempre respeitou todo mundo. Sempre foi justa. A gente sabe que você vai ser uma boa chefe. Vários outros funcionários começaram a falar ao mesmo tempo, expressando apoio a Eduarda. Jorge observou a cena com satisfação. Aquilo era exatamente o que ele esperava. Uma equipe que se respeitava mutuamente, que reconhecia o valor uns dos outros. Tá bom, pessoal, Eduarda disse, claramente emocionada. Muito obrigada. E eu quero prometer uma coisa para vocês.
Eu vou fazer tudo o que puder para que este seja um lugar onde a gente gosta de trabalhar, onde a gente se sente valorizado e respeitado. Jorge esperou o burburinho diminuir antes de continuar. Agora, vou falar sobre algumas mudanças práticas que vão acontecer nos próximos dias. Primeiro, vamos revisar todos os procedimentos operacionais. Se tem alguma regra ou política que vocês acham desnecessária ou prejudicial, queremos saber. A Eduarda vai fazer uma pesquisa com todos vocês. Segundo, vamos implementar um programa de sugestões. Se alguém tem uma ideia para melhorar o atendimento, o ambiente de trabalho, qualquer coisa, pode apresentar. E se a ideia for boa, vai ser implementada. Uma funcionária da limpeza levantou a mão. Senhor Silva, e sobre os horários? Às vezes a gente tem problema com troca de plantão. Fala com a Eduarda sobre isso, Sônia. Ela vai ter autonomia total para organizar os horários da forma que funcionar melhor para todo mundo. Jorge olhou para a Eduarda. Aliás, essa é uma coisa importante. Eduarda, você tem carta branca para fazer as mudanças que achar necessárias. Obviamente, se for algo que afete outras unidades ou o orçamento geral, a gente conversa antes. Mas decisões do dia a dia, gestão da equipe, organização do trabalho, isso é tudo seu. Eduarda assentiu, ainda processando a responsabilidade que estava recebendo. Senhor Silva, e se eu cometer erros? Se eu não souber como lidar com alguma situação? Você vai cometer erros, Eduarda. Todo mundo comete. A diferença é que aqui você vai ter apoio para aprender com os erros, não vai ser humilhada por causa deles. Jorge se dirigiu novamente para todo o grupo. E isso vale para todos vocês. Errar faz parte do aprendizado. O que não pode acontecer é alguém ser maltratado por causa de um erro honesto. Um funcionário mais jovem, que Jorge reconheceu como sendo da seção de hortifruti, levantou a mão. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. Por que o senhor se importou tanto com a situação da Eduarda? Quer dizer, o senhor é o dono da empresa. Deve ter muita coisa para se preocupar. Jorge sorriu. Boa pergunta, Rafael. Vou te responder com toda a honestidade. Eu criei esta empresa com um sonho. Que ela fosse um lugar onde as pessoas fossem tratadas com dignidade e respeito. Quando vi o que estava acontecendo aqui, vi que esse sonho estava sendo destruído. Jorge fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas além disso, tem uma coisa pessoal. Minha filha tem a idade da Eduarda. Se alguém tratasse minha filha da forma que o Williams tratava a Eduarda, eu ficaria fora de mim. E percebi que cada um de vocês é filho ou filha de alguém. Vocês merecem ser tratados da forma que eu gostaria que minha própria família fosse tratada. O auditório ficou em silêncio por um momento. Vários funcionários estavam visivelmente emocionados. Senhor Silva, Carla disse, a voz embargada. Faz muito tempo que ninguém falava da gente como se fôssemos gente de verdade, sabe? Obrigada. Jorge sentiu um nó na garganta. Vocês sempre foram gente de verdade, Carla. O problema é que vocês tinham um gerente que esqueceu disso. E agora, Jorge continuou recuperando a compostura. Vamos falar sobre o futuro. Esta unidade vai se tornar um modelo para todas as outras. Vamos provar que se pode ter excelentes resultados comerciais tratando as pessoas bem. Jorge olhou para Eduarda. Eduarda, você vai ter todo o suporte necessário. Vou designar um consultor em gestão para te ajudar nos primeiros meses. Vamos também providenciar cursos de liderança. Não porque você precisa mudar quem você é, mas porque algumas técnicas podem ser úteis. E tem mais uma coisa, Jorge disse, voltando a se dirigir ao grupo todo. A partir do mês que vem, vamos implementar um programa de participação nos lucros. Se esta unidade bater as metas de vendas e de satisfação do cliente, todo mundo recebe um bônus. Um murmúrio de empolgação percorreu o auditório. Participação nos lucros era algo que a empresa nunca tinha oferecido antes. Mas atenção, Jorge continuou. As metas vão ser justas e alcançáveis. Não vamos criar pressão desnecessária. A ideia é que vocês sejam recompensados pelo bom trabalho, não castigados por metas impossíveis. Roberto levantou a mão. Senhor Silva, posso sugerir uma coisa? A gente podia fazer uma pesquisa com os clientes, perguntar o que eles acham do atendimento, o que pode melhorar? Excelente ideia, Roberto. Eduarda, anota isso.
Vamos implementar uma pesquisa de satisfação permanente. Jorge olhou no relógio. A reunião já durava mais de 1 hora, mas ele queria ter certeza de que todos os pontos importantes fossem abordados. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta ou preocupação? Quero deixar tudo bem claro antes de terminarmos aqui. Uma funcionária da seção de bebidas levantou a mão. Senhor Silva, e se algum cliente reclamar de alguma coisa que a gente fez? Como vai funcionar agora? Ótima pergunta, Patrícia. Primeiro, vamos investigar a situação direito. Se o funcionário realmente cometeu um erro, vamos usar isso como oportunidade de aprendizado, não de punição. Se a reclamação for injusta, vamos apoiar nosso funcionário. E se for um mal-entendido, vamos esclarecer com o cliente. Jorge se dirigiu especificamente para Eduarda. Eduarda, uma das suas responsabilidades como gerente vai ser proteger sua equipe de clientes abusivos. Cliente tem sempre razão, é um mito perigoso. Cliente merece respeito, mas funcionário também. Eduarda assentiu vigorosamente. Entendi, senhor Silva. Ninguém mais vai ser humilhado aqui, nem por chefe nem por cliente. Exato, Jorge sorriu. E pessoal, uma última coisa importante. Se em algum momento vocês sentirem que as coisas estão voltando ao que eram antes, se alguém começar a tratar vocês mal, eu quero saber imediatamente. Meu telefone vai estar disponível 24 horas. Jorge tirou alguns cartões do bolso e entregou para Eduarda. Distribui para todo mundo. E quero que vocês entendam. Usar esse telefone não é delação, é proteção. É garantir que o ambiente saudável que estamos criando aqui seja mantido. Agora, Jorge disse, voltando para a frente do auditório, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui está animado para trabalhar amanhã? Todas as mãos se levantaram imediatamente, algumas acompanhadas de gritos de "eu" e palmas espontâneas. Jorge sentiu uma emoção profunda observando aquelas pessoas. Há 3 dias, elas pareciam derrotadas, com medo, trabalhando apenas por obrigação. Agora havia luz nos olhos delas, esperança, vontade de fazer parte de algo maior. Então está decidido. A partir de amanhã, esta é oficialmente a unidade mais especial da rede. E não porque eu estou dizendo, mas porque vocês vão fazer ela se tornar especial. Jorge fez uma pausa final. Eduarda, pode dispensar o pessoal. E parabéns, gerente. Você vai se sair muito bem. Quando os funcionários começaram a sair do auditório, Jorge notou algo que não via há muito tempo. Eles estavam conversando animadamente entre si, sorrindo, fazendo planos. Era o som de uma equipe motivada, de pessoas que finalmente tinham esperança no futuro. Eduarda se aproximou de Jorge quando o auditório estava quase vazio. Senhor Silva, eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, Eduarda. Só precisa continuar sendo quem você é. E lembrar que liderança é sobre servir sua equipe, não sobre ter poder sobre ela. Eu vou fazer o meu melhor. Eu sei que vai. Jorge sorriu. E Eduarda, uma última coisa. Amanhã eu volto aqui, mas não como dono, como cliente. Quero ver como está o atendimento na nova gestão. Eduarda riu. Vai ser um prazer atender o senhor, cliente Jorge. Jorge saiu do mercado com o coração mais leve do que há muito tempo. 3 dias atrás, tinha descoberto um problema sério em uma das suas unidades. Hoje, tinha começado a solução. E mais importante, tinha dado a pessoas boas a chance de mostrarem do que eram capazes. Às vezes, a justiça chegava de forma simples, colocando as pessoas certas nos lugares certos e tirando as pessoas erradas dos lugares onde podiam fazer mal. E Jorge Silva dormiu bem naquela noite, sabendo que havia dezenas de funcionários que também dormiriam bem, pela primeira vez em muito tempo. Fim da história.